Por esses dias, nós estamos a meditar o capítulo 8, segundo o evangelista Mateus. Mas para a gente ter uma compreensão melhor da palavra que Deus, nosso Senhor, hoje nos dirige, se faz importante que primeiro nós voltemos atrás um pouquinho para lembrar o que se passou por esses dias, para a gente entender o que o texto hoje nos propõe. Vejam bem, primeiro, nosso Senhor, Ele vai curar o empregado do oficial romano. E o Senhor diz: assim seja feito. E aquele homem se cura, e aquele homem fica puro. Chega na casa de Pedro, o Senhor encontra a sogra de Pedro com uma febre alta. E o Senhor cura aquela mulher e ela se põe a servi-los. Depois, nós vemos no mesmo capítulo, nosso Senhor ali discutindo com o mestre da lei, um escriba, que simplesmente quer seguir a Jesus, e Jesus diz a ele: olha, as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro se apresenta: Jesus, eu vou para onde tu fores. E o Senhor diz, e a pessoa diz: mas primeiro eu vou sepultar meu pai. E o Senhor diz: segue-me e deixa que os mortos sepultem seus mortos. Vejam que é uma grande sequência de milagres que nosso Senhor faz. Essa sequência começa com aquele leproso: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Vejam que é uma sequência de milagres. Nosso Senhor que tem poder sobre as doenças, nosso Senhor que tem poder sobre as vidas, nosso Senhor que agora tem poder sobre as tempestades, tem poder sobre o mar. E hoje no texto nós vemos de uma forma tão bonita, tão simples, nosso Senhor em uma região dos Gadarenos. Muitos se discutem a respeito desse povo. O que se sabe e que se tem uma certeza maior eram pagãos. E nosso Senhor está lá no meio dos Gadarenos. E naquele meio se apresentam dois homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Primeira coisa: Padre, Satanás existe? Sim. Padre, e por que a ação demoníaca no mundo? Não se escandalize, mas porque o Senhor Deus permite. O Senhor Deus permite que os demônios possam de verdade nos tentar. Por quê? Para que provemos o amor a Deus. E Deus permite a tentação, não para que nós sejamos destruídos, mas para que dali saia algo bom. Padre, verdadeiramente Deus permite? Sim. Lembrem da narrativa de Jó do Antigo Testamento, onde o demônio se apresenta e vai atentar contra a vida de Jó, fazendo tudo com Jó, tirando tudo de Jó. E Deus diz: mas preserve a vida.
E Jó, depois de perder a dignidade, a sua riqueza, a sua saúde, Jó diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, a tentação é uma permissão de Deus para que nós provemos o amor de Deus. Aqui nós vemos que os demônios reconhecem Jesus, os demônios conhecem o Senhor. E olha que coisa: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. Dois dados importantes. Primeiro, que o demônio é atormentado por Deus. Por isso que todas as vezes que nós rezamos, por isso que todas as vezes que nós clamamos a Deus, na hora que a gente sente algo estranho, que a gente vê algo diferente, o demônio se sente tentado. Se o demônio nos tenta, o chamamento de Deus, o chamado de Deus, a súplica a Deus, melhor dizendo, faz com que o demônio fique atormentado, porque ali o demônio sabe que está aquele que tem poder sobre ele. Depois, o segundo dado: vem nos atormentar antes do tempo. Padre, e existe um tempo que o demônio tenta? Sim, até que o Senhor venha para salvar aqueles que passaram pela grande tribulação e lavaram e alvejaram as vestes no sangue do Cordeiro. Então vejam bem, aqui nós temos que ter consciência que o demônio existe, que está a nos tentar, que está querendo que nós possamos nos afastar de Deus, caindo nas suas ciladas. Por isso que é importante que nós lutemos contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por isso que é importante que nós busquemos fazer nas nossas vidas a vontade de Deus, coisa que ninguém quer fazer. Por isso que é importante que nós lutemos todos os dias para sermos obedientes a Deus, para cumprirmos os mandamentos, para termos um coração adorador, para sermos pessoas de paciência, para sermos pessoas que perdoam, para sermos pessoas que verdadeiramente apontam os céus para os outros. É por isso que nós devemos estar em comunhão com Deus. E quanto mais de Deus nos aproximamos, mais o demônio vai se afastando. Quanto mais de Deus a gente se aproxima, mais o demônio tem horror a nós. Certa vez, uma pessoa me dizia assim: olha, padre, antes que eu começasse a servir a igreja, nas pastorais dos movimentos, eu não sentia que passava por tantas dificuldades como hoje, dentro da minha casa, na minha família, e agora que eu estou servindo a Deus, que não devia passar por isso, eu estou passando, e eu estou quase desistindo. E eu simplesmente dizia uma máxima católica muito famosa de vida espiritual: o demônio não vai lutar por quem já é dele. Uma pessoa que leva uma vida desregrada, que não reza, que não busca estar próximo de Deus, é claro que o demônio não vai perder tempo com quem já vive nos braços dele. Aqueles que estão lutando para se aproximar de Deus, que antes não rezavam, que agora rezam mais, que antes não tinham compromisso com a palavra, que agora têm, que antes não comungavam, que agora comungam, que antes viviam amaziados, que agora são casados, que antes levavam uma vida desregrada e agora vivem na regra divina. É claro que é esses que o demônio vai tentar fazer com que a pessoa caia e se afaste de Deus, e até iludindo, dizendo que o inferno não existe, dizendo que ele próprio não existe, porque ele é o Senhor da ilusão, porque ele é o Senhor da mentira. Só que aqui no texto é tão bonito, porque o Senhor Deus aqui
vai dar uma ordem. E o demônio pede autorização a Jesus. Isso não é brincadeira. O demônio pede autorização a Jesus. Olha aqui. Mateus coloca uma informação. Ora, a certa distância, estava pastando uma grande manada de porcos. E os demônios suplicavam a Jesus. Ou seja, o demônio não tem poder sobre Deus, porque é criatura, porque foi criada por Deus. O demônio não pode contra Deus, por isso a inveja, por isso o ciúme, por isso o ódio, por isso a raiva. E o demônio respeita Deus, porque sabe que não pode contra Deus, e vai justamente nos tentar, para tentar ganhar pessoas que deveriam viver e estar em Deus. E os demônios suplicam: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Ou seja, nós não queremos voltar agora para o inferno, para a profundeza do inferno. Nós queremos permanecer aqui ainda, tentando. E o Senhor aqui, com a única palavra, afasta aqueles demônios. Jesus disse: ide. E os demônios abandonam o corpo daqueles dois homens. E, infelizmente, Mateus aqui no texto não nos diz a reação dos homens possuídos, como ficaram depois que o demônio saiu do corpo deles. Mas a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é imperativa. Deus dá uma ordem, não é um conselho, nem é uma conversa, mas uma ordem. Vejam que aqui Jesus não fala nada, só observa. Só a figura de Cristo impõe respeito. Os demônios falam: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo. E Jesus em silêncio. Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus em silêncio. E depois Jesus diz: ide. Ou seja, agora vocês não têm poder sobre mim. Deixem essas criaturas em paz. Parem de atormentar. E vejam a situação do texto. Os demônios saíram e foram para os porcos. Padre, por que os gadarenos são tidos como os pagãos? Porque criavam porcos, os judeus não criavam. Era um animal tido por amaldiçoado, essa carne ninguém comia, os judeus. E logo toda a manada atirou-se ao monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardaram os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo. Contaram o que aconteceu com os porcos. E aí Mateus faz mais uma referência, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Só que é impressionante quem leva uma vida pagã. Ao invés de agradecerem a Jesus, que tinha libertado dois homens deles, ao invés de agradecerem a Jesus por tirarem o espírito imundo daquelas pobres criaturas que estavam sofrendo, que estavam apavoradas, que estavam vivendo ali como escravas do demônio pela possessão diabólica, ao invés de eles acorrerem a Jesus e olharem o poder de Deus e enxergando as maravilhas que Deus faz, eles acorrem a Jesus. Mas é impressionante a atitude daqueles homens. Quando viram Jesus, pediram: saia da nossa região, a gente não quer você aqui.
Mas Deus acabou de travar uma batalha contra o inimigo e ficou um saldo. Que saldo ficou aqui? A morte dos porcos. E o que é um porco diante de um homem? Não é nada. Foi muito melhor aqueles porcos se afogarem do que aqueles homens morrerem. O homem é a imagem e a semelhança de Deus. Mas quem leva uma vida pagã, mas quem leva uma vida distante de Deus, nunca consegue enxergar com bons olhos a ação de Deus. É impressionante. Quem não vive uma vida na fé, quem não vive uma vida religiosa, não consegue agradecer as maravilhas que Deus faz. E a atitude deles é a atitude de expulsar o Senhor. Vejam, minha gente, que muitas pessoas são assim, que levam uma vida pagã. Eu não estou falando aqui da minha condição nem da sua. Nós que somos cristãos, caímos de vez em quando porque viver é um grande drama. Não, eu estou falando aqui daquelas pessoas que não vivem de modo algum em Deus, que não querem saber de Deus, que vivem se enganando, dizendo que creem em Deus, mas nunca vão a uma missa, nunca escutam uma pregação, não comungam a Eucaristia, não estão nem aí para os sacramentos, não estão nem aí para praticar o bem, para levar uma vida correta. Eu estou falando desses que acreditam em horóscopo, em macumba, em tanta besteira e coisas que afastam de Deus. Eu estou falando desses que não querem se envolver com Deus, que não querem se envolver com as coisas do céu. É assim, essa gente é assim. Muitas vezes tem um coração tão duro, pode ver alguém sofrendo em cima da cama, pode ser até pai ou mãe, mas não consegue endireitar o caminho, e ir na igreja implorar a Deus a cura, e fica levando a vida à sorte do mundo. Não, com Deus nós temos tudo a ver. Diferentemente do demônio que diz: o que tem a ver conosco, filho de Deus, nós não queremos te amar. Diferente dos demônios, nós somos filhos de Deus e nós temos tudo a ver com Deus. E diferente deles que não querem ser amados, nós desejamos esse amor, nós lutamos por esse amor, nós queremos experimentar esse amor, reclinar a nossa cabeça como João na bondade de Deus, reclinar a nossa cabeça na misericórdia de Deus e lutar todos os dias para estar em Deus. Nós temos tudo a ver com Deus. Desde a nossa criação fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Fomos feitos por Deus para levarmos uma vida santa, para levarmos uma vida pura, para levarmos uma vida que agrade a Deus no dia a dia das nossas vidas. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós veremos ainda por esses dias outros milagres de nosso Senhor, e nosso Senhor que vai curando, e nosso Senhor que vai derramando as graças e as bênçãos sobre todos aqueles que estão a lhe pedir, sobre todos aqueles que querem desfrutar do seu amor. O que nós temos que levar dessa liturgia de hoje? Lembrar um pouquinho daquilo que ontem eu vos falava. Não tenha medo de nada nem de ninguém. Só tenha medo de estar e permanecer em Deus. Só tenha medo, ou melhor, de estar e permanecer distante de Deus. Aí sim ter medo. O Senhor pode contra tudo, o Senhor pode contra todos. Quem está em Deus não teme a ninguém. Basta uma palavra que Deus nos cura. Como basta uma palavra,
para que nós sejamos salvos. Amém. Como nós dizemos na hora da nossa comunhão, e o que Deus fizer, e o que Deus realizar em tua vida, diga amém. Assim seja. Eu espero, eu creio, Senhor, e não ter medo, e não perder a paz, mas se abandonar e depositar em Deus a confiança, e esperar Deus, que é bom, agir. E a ação de Deus sempre é uma ação para nos levar para os céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.